Boa noite. Hoje vamos falar de Santo Agostinho. Santo Agostinho foi um filósofo, escritor, bispo e também importante teólogo cristão. Bispo de Hipona, no norte da África, foi o filósofo mais importante devido à sua criatividade e originalidade a surgir no pensamento antigo desde Platão e Aristóteles. É um pensador do final do período antigo, ainda profundamente ligado aos clássicos, responsável por prenunciar e contribuir decisivamente o papel que o cristianismo teve na formação da cultura ocidental. A aproximação que elaborou entre a filosofia de Platão e o cristianismo constitui a primeira grande síntese entre o pensamento cristão e a filosofia grega, o assim chamado platonismo cristão. Sua influência filosófica e teológica estendeu-se até o período moderno, o século XVII, chegando a ser conhecido como o século de Agostinho. Aurélio Agostinho nasceu em 354 em Tagaste, na Numídia, província romana no norte da África, hoje localizada na Argélia. Viveu toda a sua vida em tempos conturbados, os últimos anos do Império Romano, já então em fase de decadência e dissolução. Estudou em várias cidades de sua região, tornando-se mestre de retórica em Cartago. A leitura do diálogo de Cícero, Hortênsios, hoje perdido, que primeiro despertou seu interesse pela filosofia. O despertar de seu espírito crítico levou a adotar o maniqueísmo, que era uma doutrina na qual se misturavam evangelho, ocultismo e astrologia. Insatisfeito com o maniqueísmo, Agostinho resolveu abandonar a doutrina e ele é tomado por um profundo ceticismo. Viajou para a Itália, tornando-se professor de retórica em Roma e, posteriormente, em Milão. Em Milão, ouviu os sermões de Santo Ambrósio, bispo de Milão, e a partir de seu interesse pela retórica, passou a admirar Ambrósio como pregador, interessando-se pela forma como este interpreta as escrituras. Estudou os filósofos neoplatônicos, especialmente Plotino e as epístolas de São Paulo. Seu pai era pagão e sua mãe uma cristã devota, que exerceu grande influência sobre a conversão do filho. Em 386, converteu-se ao cristianismo sob a influência de Santo Ambrósio e do platonismo cristão de Mário Vitorino. E em 387, após um período de recolhimento e de meditação, foi batizado. De volta à África, em 388, dedicou à vida monástica. Em 391, é sagrado sacerdote em Hipona. Em 396, é sagrado bispo auxiliar, onde se tornou um dos pilares da teologia católica. Santo Agostinho faleceu em Hipona, África, no dia 28 de agosto de 430 e foi canonizado por aclamação popular. Santo Agostinho foi responsável por centenas de obras, incluindo sermões, cartas, críticas às heresias cometidas na época, textos sobre a doutrina cristã e obras exegéticas, ou seja, suas interpretações sobre diversos textos religiosos. Em suas obras, Santo Agostinho abordava o pensamento religioso de forma filosófica, juntando a filosofia à teologia. Santo Agostinho é provavelmente mais conhecido pelas suas Confissões, obra formada por 13 livros, sendo uma autobiografia. Nela, Santo Agostinho fala sobre sua vida e como se converteu ao cristianismo, citando as orações de sua mãe, que para ele foram de grande ajuda para sua conversão ao cristianismo, e sua dificuldade em encontrar a verdade em escrituras sagradas cristãs durante sua juventude. Sua obra, Sobre o Livre-Arbítrio, trata-se de uma profunda investigação filosófica a respeito da liberdade humana e da origem do mal, que Santo Agostinho debate o livre-arbítrio, questão muito discutida na teologia até hoje. Em sua obra De Civitate Dei, ou Cidade de Deus, o autor fala sobre o mundo dividido entre o dos homens, ou seja, o terreno, e o dos céus, o espiritual, sendo o segundo habitado pelos cristãos, com o objetivo de consolar os cristãos da época, pois estavam em um estado de choque após o saque de Roma pelos visigodos em 410. A Trindade. O Tratado Agostiniano sobre a Trindade consta de 15 livros, 203 capítulos, 4 prólogos, 303 itens ou números. Nessa obra, o autor se dedica ao relato da divindade nas pessoas e à união de Pai, Filho e Espírito Santo como um único ser e, ao mesmo tempo, três existências. As teses aqui apresentadas sobre mistérios da Santíssima Trindade foram assumidas por toda a Igreja no Ocidente e continuam a exercer forte influência pelos séculos afora. A doutrina cristã. Esta obra é a carta magna de Santo Agostinho sobre a maneira de entender e pregar a Sagrada Escritura. Nela, Agostinho demonstra um imenso amor e conhecimento profundo pela Bíblia. A doutrina cristã é um manual de exegese e formação cultural com finalidade didática e pastoral dirigida aos cristãos de sua época.
Comentário ao Gênesis. De caráter apologético e alegorizante sobre os gêneros, contra os maniqueus, é destinado a oferecer subsídios para o confronto com as interpretações de tendência maniqueísta. Visa, sobretudo, defender a bondade inerente à criação e à providência divina. Uma das principais preocupações da obra é defender o método da ação divina, particularmente no que concerne aos atos da criação, do aperfeiçoamento e da manutenção das criaturas, sem deixar de abordar questões relativas à comunicação do ato criador por meio da revelação, da inspiração profética e da encarnação do Verbo. Santo Agostinho, inserido no contexto da Idade Média, concilia razão e fé, com o intuito de difundir o cristianismo no imaginário dos povos. Santo Agostinho aderiu à patrística, filosofia dos padres, que sofria forte influência do neoplatonismo. Assim, enquanto para Platão o mundo inteligível era acessado somente pela dialética, ou seja, com a ajuda de um ser esclarecido como o filósofo, para a patrística o mundo inteligível se encontra em Deus, e é somente por meio da religião que conseguimos acessá-lo. Santo Agostinho, com o intuito de fortalecer a patrística, estabeleceu a teoria da iluminação divina, em que se questionou como seres transitórios e imperfeitos como nós, vivendo em um mundo também transitório e imperfeito, podemos acessar verdades eternas e perfeitas. Santo Agostinho afirmou que somente pelo batismo o homem recebe a Deus e, consequentemente, as ideias no seu interior. A partir deste momento, o homem passa a ter uma vida verdadeiramente feliz, o que o filósofo chamava de remuneração de Deus. Santo Agostinho teoriza, no agostinismo político, que a sociedade política deve submeter-se à Igreja. Assim, o governante legítimo deve ser cristão para que haja justiça. Para o bispo de Hipona, o bem é o princípio existente. O mal é sua negação, que ocorre com o afastamento de Deus. Este é possível graças ao livre-arbítrio. Agostinho afirma que mesmo que o homem utilize da liberdade de escolha para o mal, ela deve ser tida como um bem. E tange à predestinação, Santo Agostinho afirmou que o aumento da fé vem pela graça divina, porém não somente a evolução, mas o princípio dessa fé, que se dá pela intervenção de Deus. Dessa forma, Deus conduz alguns indivíduos à crença e ao seu fortalecimento. Com as vozes de Ana Clara Casta, Ana Clara Marques, André Crisóstomo, Ana Glécia, André Luiz, Andrielma.